Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu estou muito contente que você esteja chegando por aqui. Deixa eu já me apresentar, eu me chamo Ana Flávia Eusébio e bem provavelmente se você está assistindo essa aula que você realmente tem uma similaridade a mim, seja a Ana do passado, seja a Ana atual, que nunca se contenta ou, em partes, não se contenta com a vida que tem, ou seja, sempre busca uma melhoria. E eu sempre falo que se nós melhorarmos 1%, né, cada dia da nossa vida, lá no final do ano, nós teremos melhorado 365%. Então, isso é muito importante. A Ana do passado não respeitava o processo de 1%, ela queria crescer 200% em um dia. A Ana de hoje, que já passou por muitos processos de autoconhecimento, sabe que esse 1% é muito valioso. E eu espero que nessa aula realmente você saia com o seu 1% aí muito rico, e para que isso aconteça de uma forma muito eficaz, eu sugiro que você tenha um caderninho de anotações, que você tenha aí o seu lápis. Sim, um lápis, ele é muito mais valioso do que uma caneta, porque a caneta, muitas vezes nós estamos escrevendo e como ela não exige, na verdade, que nós apertemos tanto, porque ela acaba saindo a tinta. Muitas vezes nós não estamos pensando naquilo que nós estamos escrevendo. O lápis, ele exige uma força muito maior e nos leva a pensar e perceber, ter a clareza daquilo que nós estamos escrevendo. Então, é cientificamente comprovado que o lápis, ele nos ajuda a memorizar muito mais aquilo que nós estamos escrevendo do que a caneta. E um terceiro ponto, item aí, fundamental, é uma água. Sempre te convidarei, seja nesse vídeo ou qualquer outro vídeo meu, a se hidratar, porque é muito, muito, muito importante. Eu acho que a qualquer momento que nós tivermos uma oportunidade, nós precisamos utilizar a água ali a nosso favor para completar a nossa metinha de água de hidratação diária. Então, sem mais delongas, como eu disse, eu fico muito, muito, muito feliz que você esteja aqui, porque você está buscando realmente uma mudança de vida, uma mudança no seu conhecimento, o conhecimento de si, o conhecimento do outro. Muitas vezes pode ser que você esteja aqui exatamente pelo tema dessa aula, que é porque as mulheres, né, estão mais sobrecarregadas do que nunca. Talvez você nem sabe mais para onde ir, talvez você se sinta perdida, talvez você se sinta deslocada, e neste momento eu quero dizer que eu estou com você. De verdade, eu estou com você, eu entendo o que você está passando. Eu sei que muitas vezes quando nós estamos tão sobrecarregados, a gente não sabe nem para onde olhar, nem o que fazer, e muitas vezes por não saber o que fazer, a gente acaba não fazendo nada. Só que às vezes você já percebeu que passou 6 meses, 12 meses, 18 meses, às vezes você percebeu que você ficou em uma inércia durante 5 anos. Talvez você percebeu hoje, quando o seu filho completou 8 anos de idade, que você parou no tempo. Eu ouço isso de muitas mulheres. E quando eu iniciei o meu processo de autoconhecimento, eu ainda não era mãe, mas eu queria muito mudar, eu queria muito entender os meus processos, eu queria saber por que eu sentia tantas coisas, ou por que eu me sentia rejeitada, ou por que eu tinha necessidade de agradar as pessoas. Eu não entendia toda aquela movimentação emocional que acontecia dentro de mim, e eu falava, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E eu precisei sim ir ao fundo do poço, né, acessar sentimentos muito dolorosos. Foi quando, fazendo uma breve história, quando eu me mudei do Mato Grosso do Sul para São Paulo, e que eu realmente tive um choque de cultura muito grande, que eu fui me aprofundando cada vez mais em sentimentos depreciativos, e foi quando eu iniciei um processo de depressão. E foi nesse momento que eu falei, meu Deus, eu preciso sair dessa situação, porque eu de fato só chorava em posição fetal deitada numa cama. Mas uma característica minha foi que eu sempre quis trazer solução. Eu nunca consegui ficar por muito tempo num vitimismo, se contando aquela história. Então eu sou mais resolutiva. E por mais que eu tenha ficado um tempo nessa situação, né, nesse estado depreciativo, eu logo fui buscar por ajuda, e foi quando iniciou o meu processo de autoconhecimento. E hoje eu me sinto muito, muito, muito grata a Deus pela oportunidade,
a todas as informações que eu tive acesso desde 2018, final de 2018, e de lá para cá cada vez mais eu venho me aprofundando em autoconhecimento, a ponto de sentir esse chamado desde 2019, né? Finalizei minha faculdade de Direito e foi quando eu comecei a fazer todas as minhas especializações em neurociência, deixa eu ver se eu lembro de todas aqui: neurociência, psicossomática, programação neurolinguística, o coaching e tem mais uma também, eu esqueci a outra. Foi quando eu comecei a fazer todas essas formações para também ajudar outras pessoas que estivessem passando por esses processos similares ao meu. Então eu me sinto muito, muito, muito grata e honrada, e mais uma vez, parabéns por você estar aqui. Então, olhando para a aula de hoje, né, por que as mulheres estão mais sobrecarregadas do que nunca? Eu fui buscar algumas informações para que nós pudéssemos entender e também para a gente visualizar que nós não estamos sozinhas neste barco. E aí, segundo a ONG Think Olga, 86% das mulheres brasileiras considera ter uma carga emocional e uma carga de responsabilidade muito alta, das quais 55% se sentem ansiosas, 49% se sentem estressadas, 39% se sentem irritadas, 28% se sentem exaustas, 28% têm baixa autoestima e 25% se sentem tristes. Talvez você esteja ouvindo essas informações, essas estatísticas, e se eu pedisse para você levantar a mão, você levantaria todas elas. Ana, eu me sinto triste. Ana, eu me sinto estressada. Ana, eu me sinto irritada. Ana, eu me sinto ansiosa. Ana, eu percebo que a minha autoestima é muito baixa. Talvez você levantaria a mão para todas elas. E é interessante que a gente tenha a percepção do quais são os fatores que nos levam a isso. E o primeiro fator é exatamente a sobrecarga de trabalho dentro e fora de casa. Então nós mulheres trazemos muito esse senso de responsabilidade, e juntamente com esse senso de responsabilidade, o excesso de cobrança, porque não precisa uma pessoa nos cobrar lá fora daquilo que nós precisamos fazer. Nós mesmas nos cobramos em um nível muito alto, né, sobre como nós estamos entregando o nosso trabalho dentro da nossa casa, como nós estamos entregando o nosso trabalho fora de casa. E por conta de todas essas exigências, algumas mulheres ainda me relatam que também era um grande problema meu no passado, o nível altíssimo de perfeccionismo. Gente, o quanto que como se já não bastasse todas as nossas cobranças, ainda nós nos cobramos por uma perfeição, como se tudo tivesse que estar perfeito, ou se tudo tivesse... Não. Mas daqui a pouco nós falaremos sobre isso. Então, o primeiro ponto é exatamente, né, essa sobrecarga de trabalho dentro e fora de casa. O segundo, o principal fator de todas essas causas que nós falamos ali acima é pressão financeira. Às vezes você tem trazido uma grande pressão, né, talvez consciente, talvez inconscientemente, por um tempo. E aí, fazendo um parênteses, por um tempo da minha vida eu me cobrava para colocar dinheiro dentro de casa muito alto. Eu me cobrava demais para que isso de fato acontecesse, e não era uma cobrança do meu esposo, não era uma cobrança por uma necessidade, não que nós não tivéssemos a necessidade, mas não haveria uma mudança. Só que o nível de vida que eu gostaria de levar me exigia muito do trabalho, e me exigindo muito do trabalho, eu só queria cada vez mais colocar pressão para que eu pudesse trabalhar para gerar isso aqui, né, para eu conseguir sustentar uma vida. Até que, e aí isso é algo que aconteceu de fato comigo lá atrás, eu fui percebendo que eu comecei a passar por cima dos meus ministérios, que é exatamente colocar o meu trabalho acima da minha família. E aí, gente, é onde tudo começou a se perder. Por quê? Porque quando foi em 2023, foi quando eu tive um momento muito íntimo meu com Deus mesmo, e ele falou: Ana, não é isso.
Não é isso. Eu não estou dizendo que você não pode trabalhar fora de casa. Eu não estou dizendo que você não pode ajudar mulheres da forma como você ajuda. Porém, você precisa entender que o seu primeiro ministério é a sua casa, são os seus filhos, é o seu marido. Você precisa cuidar com excelência lá de dentro para depois você cuidar aqui fora. E, gente, confesso, né? Eu confesso muito para você que foi algo muito doloroso que eu passei, algo realmente que me machucou demais, porque não entrarei a fundo nisso. Inclusive, em algum momento você terá a oportunidade de se aprofundar ainda mais nesse relacionamento comigo, ao qual você poderá ter acesso a essas informações, mas bem brevemente. Eu vim de um lar muito machista e para mim o valor da mulher estava interligado exatamente ao trabalho. Então, se ela trabalha, ela tem um valor. Se ela não trabalha, e esse trabalho, assim, de hipótese alguma, era o trabalho dentro de casa. Por quê? Porque eu vim de um lar ao qual a minha mãe, que trabalhava dentro de casa, ela não era valorizada. Logo, o único trabalho valorizado era o trabalho que era fora de casa. E quem trabalhava fora de casa? Papai. E aí eu comecei desde os meus 14 anos. Na minha época só poderia ter a carteira registrada com 16 anos. Eu lembro quando eu tive 16 anos e um dia eu estava procurando emprego. E aí eu encontrei muito rápido, né, que eu fui trabalhar na agência do Correio como estagiária. Enfim, depois disso eu tive vários empregos, mas eu já queria buscar por esse trabalho, eu ansiava por isso, porque logo, como eu disse, né, o valor da mulher está interligado ao trabalho fora de casa. Então, bem brevemente, para você entender, e talvez você comece a ter várias ideias, várias memórias, você comece a acessar algumas crenças que você tem aí na sua cabeça. Então, quando em 2023 Deus me pediu isso, meu Deus, talvez tenha sido um dos pedidos mais desafiadores que ele possa ter me pedido na minha vida, assim, na minha vida inteira. Hoje eu estou com 33 anos e eu afirmo, assim, com muita profundidade que foi o pedido mais doloroso para mim, porque eu falava, meu Deus, como eu ficarei dentro de casa? Aquilo é como se estivesse arrancando uma parte de mim. Mas, passado aí quase um ano e meio, né, posteriormente, até nessa última semana eu agradeci tanto a Deus, eu falei, Deus, muito obrigada por ter reconhecido o valor, servindo a minha casa, servindo os meus filhos, cuidando do meu marido. Gente, uma coisa assim, por exemplo, que o ano anterior eu descuidei tanto a agenda dos meus filhos, né? Às vezes era um dia de uma festa na escola, era o dia do príncipe e da princesa. Os meus filhos eram os únicos que chegavam com o uniforme da escola. Todas as outras crianças fantasiadas e os meus o quê? Lá com o uniforme da escola. Era o dia de mandar um bolo para uma confraternização. Meus filhos eram os únicos que chegavam sem o bolo. Por quê? Porque a mãe sempre trabalhando. Meu Deus, eu não tenho tempo de pensar. A agenda da criança, não olhava. Passava recado, eu não conseguia visualizar. Então, quando foi esse ano, eu falei, meu Deus, né? Nós estamos em novembro e não sei quando que você assistirá esse vídeo, provavelmente seja depois, mas esse vídeo está sendo gravado em novembro de 2024 e olhando, né, fazendo uma retrospectiva de todo o ano, eu já me sinto muito grata por realmente esse ano ter acompanhado os meus filhos tão de perto, de ter olhado a necessidade de cada um, de ter cumprido. Para mim a palavra ela é muito importante, de ter cumprido a minha palavra para com a escola, porque não é só colocar os filhos na escola, mas é um trabalho de parceria, a parceria nossa com a escola e a escola conosco. Então hoje eu me sinto muito grata, inclusive essa semana passada eu estava conversando com meu esposo e ele falou, Ana, como eu consegui perceber essa mudança em você, o quanto que esse ano você estava muito mais comprometida com a vida dos nossos filhos, e isso para mim não tem preço, mas a Ana do passado jamais olharia para isso, jamais daria valor a isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que qual o meu papel? O que eu tenho me cobrado? Né? Essa pressão financeira que eu tenho me colocado é para provar o meu valor? Porque para a Ana do passado, o dinheiro era sinônimo de valor que só era adquirido através do trabalho. Então eu trabalho,
tenho dinheiro, logo eu provo o meu valor. E aí, na verdade, Deus veio e desmistifica tudo na minha cabeça. De uma hora para outra? Não. Hoje eu só agradeço por tudo isso, mas veja que foi um trabalho de quase 15 meses que ele vem fazendo comigo, dia após dia, entendendo que o meu valor ele já foi pago numa cruz. Eu não preciso provar o meu valor nem sendo mãe, nem sendo a melhor esposa, nem tendo o corpo mais perfeito dentro daquilo que eu acredito de perfeição ou você acredita de perfeição. O meu valor dele já foi pago. Eu não preciso mais provar o meu valor para ninguém e nem de forma alguma, porque eu realmente já recebi esse valor na cruz por Jesus. Então, talvez você tenha se colocado essa pressão financeira, então olhe um pouquinho para trás. Entenda por que você tem se cobrado tanto. O terceiro principal fator é desafio de conciliar múltiplas tarefas e a rotina de cuidado com as crianças e às vezes com os próprios idosos. Talvez você esteja passando por uma fase na sua vida que você esteja cuidando dos seus avós ou cuidando dos seus pais. Tome uma aguinha. Então, talvez o seu maior desafio que esteja te gerando esse estresse, essa irritação, essa exaustão, essa ansiedade, seja por conta das múltiplas tarefas que você precisa conciliar diariamente. Daqui a pouco nós entraremos em como nós conseguiremos equilibrar ou definir essas prioridades e eu já vou te ajudar nisso, tá bom? 4. Padrão de beleza imposto pela sociedade. Então, quantas de nós estamos escravizadas pelo padrão de beleza e como se já não bastasse todas as atividades, todas as tarefas, todos os compromissos que nós temos, a gente fica se matando para ter o corpo dos sonhos. E, gente, de verdade, isso não existe. Também falarei sobre isso daqui a pouco. E 5, medo de sofrer violência. Talvez isso esteja muito próximo a você, talvez isso esteja um pouco distante, mas acredite, é muito real e ainda acontece com muita frequência na nossa sociedade. Então, esses são os 5 principais fatores que desencadeiam todos esses sintomas, né, que eu falei aí em cima, todas essas evidências de que realmente nós estamos aí vivendo uma sobrecarga de funções, de trabalho, uma sobrecarga que nós nunca sentimos anteriormente. E agora nós vamos trazer uma visão muito mais explanada sobre como nós definirmos as nossas prioridades ou como nós podemos lidar com todas essas situações ao qual nós nos sentimos bem, porque de fato eu não consigo eliminar alguns pilares essenciais da nossa vida. E aí eu trabalho especificamente com 6 pilares, por quê? Porque tem outras coisas? Tem! Mas eu preciso entender quais são os fundamentais, o que para mim eu não posso descartar, o que eu não posso delegar, o que eu não posso excluir da minha vida. E aí, anote aí os 6 principais pilares da nossa vida. O primeiro deles, espiritualidade. O segundo deles, a nossa saúde emocional. O terceiro, casamento. Quarto, maternidade. Quinto, eu chamo de saúde física, né, ou o nosso cuidado com a matéria. E sexto, a nossa carreira. Ana, eu não trabalho fora de casa, então eu elimino essa carreira? Não, não elimina. Porque às vezes a gente olha para nossa casa, para nossa maternidade e a gente faz uma bagunça enorme que a gente não consegue ter uma gestão das nossas atividades, a gente não consegue fazer uma gestão das nossas emoções. E quando eu amplio a minha visão e eu realmente vou com uma visão de carreira voltado para dentro da casa, eu consigo fazer tantas coisas. Inclusive, nós temos inúmeras pessoas que trabalham com o Instagram, cuidando de suas casas, de seus lares, que inclusive essas mulheres acabam faturando muito dinheiro, às vezes ensinando a cozinhar, às vezes ensinando a decorar a casa, às vezes ensinando a fazer uma mesa posta. E, gente, isso é muito lindo e é muito rico. Lembre-se, cada uma veio com dons diferentes e aqui a gente vai entrar nisso e você vai conseguir entender com um pouquinho mais de profundidade
que todas nós viemos com pontos de muita excelência. E às vezes aquilo que é de excelência para mim não é excelência para você, mas aquilo que veio de muita excelência para você, eu também não consegui receber. E veja que tá tudo bem. Por quê? Porque nós, como seres humanos, temos o objetivo de sermos complementares uns aos outros. E essa foi uma das principais pontos de virada na minha vida, né? Principalmente nesse momento ao qual nós, seres humanos, buscamos tanto isolamento, afastamento de pessoas. E um dia Deus falou muito profundo, com muita profundidade comigo. Não, você é diferente da Maria, da Joana, do José, exatamente porque é para vocês se relacionarem. Exatamente porque vocês são complementares, então não é para nós vivermos em um mundo de isolamento, em uma vida de isolamento. Não, nós precisamos de outras pessoas. Só que muitas vezes nós precisamos mudar a forma como nós nos comunicamos conosco, né, comigo mesma, para que eu possa mudar a minha forma de comunicação com o outro e sim conseguir viver em harmonia na sociedade. Mas enfim, então, dito essas 6 principais áreas, para mim são as áreas fundamentais que nós precisamos cuidar. Então, mais uma vez, espiritualidade, saúde emocional, preciso cuidar das minhas emoções para que realmente eu consiga estar bem em todas as outras áreas, casamento, maternidade, saúde física e carreira. Então, são esses 6 pontos. Dito isso, primeiro ponto de todos, eu preciso compreender qual que é o meu temperamento. Eu preciso entender, e se você nunca viu, né, não teve acesso a essas informações, eu te convido a acessar com o meu nome, Ana Flávia Eusébio. Lá no YouTube vai ter uma minissérie de mensagens com os 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e o fleumático, para você entender quem é você. Quando a gente entende com maior profundidade quem somos nós, eu começo a identificar aquilo que eu sou muito boa e aquilo que eu não sou tão boa assim. Talvez eu tenha um temperamento muito expansivo, comunicativo, então eu falo com facilidade. Às vezes eu tenho um temperamento que é mais fechado. Às vezes eu tenho um temperamento que é mais raivoso, que é mais estourado, que é mais irritado, que se irrita com tudo, que é impaciente. Talvez eu tenha um temperamento que ele é mais tristonho, mais fechado, mais reclamão, reclama de tudo, não consegue ver as soluções das coisas. Então eu preciso compreender, porque às vezes você está se julgando por quem você é, mas veja, você é maravilhosa, você é a única. Só que acontece que você está explorando seus pontos negativos. Gente, todos nós temos um monte de pontos negativos, mas como eu posso utilizar dos meus pontos positivos para eu, levar a minha vida e ir olhando para os meus pontos negativos e falando, o que eu posso melhorar? Se eu sou impaciente, todos os dias quando eu saio no trânsito eu tenho a oportunidade de melhorar a minha impaciência. Respirando fundo. Talvez colocando uma música meditativa, talvez ficando menos tempo no celular, porque, gente, o celular nos gera uma grande impaciência. Daqui a pouco, quando eu mal percebo, eu tô lá, só arrastando uma tela para cima, e óbvio que aquilo vai gerar uma impaciência em mim. Então, quais são as formas que eu consigo olhar para aquilo que eu tenho que não seja tão legal assim, observar e mudando no meu dia a dia? Da mesma forma, nossa, sou muito reclamona, reclamo sobre tudo, meu esposo sempre, nossa, Ana, você reclama de tudo, nossa, você só consegue ver o lado negativo. Peraí, como eu posso começar a olhar a beleza da vida? Olhar para fora, gente, nos pequenos detalhes. Nossa, hoje como o céu tá lindo. Nossa, olha que planta linda. Nossa, olha essa planta, saiu uma folhagem nova. É nos pequenos detalhes. Amor, como foi seu trabalho hoje? Você tá bem? Então, identificar os nossos temperamentos realmente nos ajudará a perceber os nossos pontos fortes e com isso nós conseguimos administrar todas as atividades que nós temos, gerir o nosso tempo de uma forma muito mais eficaz, entendendo aquilo que eu tenho de bom, reconhecendo aquilo que eu não tenho de tão bom assim
e gerindo, administrando. E aí, com isso, eu conseguirei fazer a definição das minhas prioridades. E a definição das minhas prioridades me ajudará a não me sentir tão sobrecarregada assim. E o segundo ponto é, eu preciso entender qual a fase da vida, ou seja, qual é a estação que eu estou vivendo. E da mesma forma, se você não viu ainda, eu te convido a acessar uma minissérie de mensagens minha que tem lá no YouTube, falando sobre as estações, as 4 estações da mulher, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. Por que é tão importante eu entender as fases que que eu estou vivendo, que você está vivendo, que é tão importante você entender a fase que você está vivendo? Porque às vezes você, por exemplo, está se sentindo sobrecarregada porque você está cobrando que você faça a mesma entrega que você está na estação da primavera. O mesmo nível de cobrança se estende para quando você está, por exemplo, na estação do inverno. E, gente, são coisas totalmente diferentes. Quando você está na estação da primavera, você estará tirando projetos do papel, você estará numa estação mais calma, mais serena, mais amorosa, mais delicada, mais gentil, mais cheirosa. Você perceberá que você começará a se cuidar um pouco mais. Talvez seja momentos que você esteja querendo praticar mais atividade física. Talvez seja um momento que você queira estar um pouco mais grudadinha com o seu cônjuge, com o seu namorado, com a sua esposa, com a sua namorada. E aí, quando você vai lá para o inverno, se nós estamos, continuamos focados aí na parte de relacionamento amoroso, você percebe que há um momento em que vocês estão fechados, que a comunicação de vocês, se existir, ela será uma comunicação muito mais gelada, mais gélida, uma comunicação talvez um pouco mais ríspida. E, gente, é normal. Você vai entender dentro desses vídeos, dessa minissérie que eu falo lá, que todos nós passamos pelas 4 estações. Não tem como eu fugir, pelo contrário. Só que, se eu passar conscientemente, eu respeito as minhas fases. Olha que interessante. Tem momentos no meu relacionamento amoroso que eu percebo, poxa, ele tá um pouco mais afastado, ele está um pouco mais introspectivo, eu quero respeitar, ou às vezes ele tá numa fase que ele tá um pouco mais estressado. Como eu posso amenizar a vida dele? Como eu posso melhorar essa situação para que a nossa casa, para que o nosso relacionamento fique mais harmonioso? Entenda que não é sobre nós. Nós sofremos tanto, nós nos irritamos tanto, nós nos vemos tantas vezes para baixo porque a gente fica olhando para o nosso umbigo. Nós entramos em relacionamento achando que é para o outro nos servir apenas, que é tudo sobre nós, quando na verdade não. Nós precisamos buscar por relacionamentos sacrificiais, ao qual muitas vezes eu sacrifico a minha vontade em prol do outro, porque foi isso que Jesus fez por nós. E muitas vezes a gente entra na grande maioria esmagadora e é por isso que a taxa de divórcio está cada vez mais alta, exatamente porque nós entramos em relacionamentos buscando por aquele relacionamento amoroso. Ah, você faz tudo por mim e a gente se ama. Não, gente, não é isso. É sacrifício. Da mesma forma com relação à maternidade, A gente construiu na nossa cabeça que a maternidade é coisa linda e a nossa geração ela veio escancarar muito isso, de que não, é sofrido. É sofrido a gente amamentar, é sofrido a dependência da criança, é sofrido muitas vezes nós nos desprendermos da nossa individualidade em prol do outro. Mas é um convite de Jesus a nós. Se nós realmente queremos crescer na nossa espiritualidade, no nosso autoconhecimento, em nós como seres humanos, nós precisamos sim vivermos amores sacrificiais. E é um convite. Então, que realmente nós tenhamos essa clareza, qual é a estação que eu tenho vivido, qual é o meu temperamento. A partir do momento que eu reconheço o meu temperamento e que eu também consigo entender a estação que eu estou vivendo, eu consigo identificar, quais são esses principais fatores que têm desencadeado
todas essas causas, né, que é a irritação, a ansiedade, o estresse, a tristeza, a baixa autoestima. Então, aqui você já começará a ter uma maior clareza das situações, dos fatores e como você pode resolver. E agora vem um dos principais pontos que eu gostaria de deixar para você, porque realmente foi fundamental. E a boa notícia disso tudo é que, pensando exatamente em te ajudar, em estender a minha mão, a minha atenção, toda a minha dedicação, né, mais aí de 5 anos estudando, trabalhando, eu consegui minimizar todas essas informações num curso chamado 6 Pilares para uma Vida Equilibrada. Dentro desse curso, você aprenderá como que nós conseguimos equilibrar. Se realmente está um caos, se realmente lá fora está um desequilíbrio, se realmente eu me sinto tão irritada, tão nervosa, com baixa autoestima, não consigo sair do lugar, como eu consigo equilibrar esses 6 pilares da minha vida? Então, são 6 aulas e eu realmente priorizei que elas fossem aulas menores, mais curtas, de curta duração. Por quê? Porque se nós, né, que temos essa vida com multitarefas, tantos afazeres diários, não adianta eu colocar um curso lá que terão 200 aulas, com 2 horas cada aula, porque nós não vamos assistir. Então esse curso ele é relativamente pequeno, são apenas 7 aulas, uma aula introdutória mais 6 aulas, com duração de no máximo ali 30 minutos, de 20 a 35 minutos, ao qual você consegue ali fazer uma atividade, lavar uma louça, e colocar o fone de ouvido e ir ouvindo. Isso de alguma forma já vai te trazer muito equilíbrio, muita clareza para que você possa crescer ainda mais em seus processos de autoconhecimento. Juntamente com esse curso, para você que adquirir, você também receberá, isso é um baita de um presente, que é o TMR, que significa Transformando Metas em Realidade, que é um caderno que nós chamamos de caderno de ativação. Nesse caderno de ativação, nós colocamos as principais dores de nós mulheres, e eu vou falar alguma delas só para você talvez começar a refletir que seja uma necessidade, né, uma dificuldade que você passa aí. A sobrecarga de papel, procrastinação, ou seja, você deixar tudo para depois, a falta de foco, pressão para ser perfeita, falta de autoconfiança e medo dos julgamentos, falta de tempo, dificuldade em equilibrar casamento e carreira, problemas no seu relacionamento, falta de perspectiva neste relacionamento, ansiedade, sobrecarga mental, enfim, é muito, muito, muito legal esse caderno de ativação. E aí, lá em cima, lá no sumário, você perceberá que tem o problema e lá embaixo, quando você desce, você terá 10 soluções para cada um desses problemas que você já conseguirá aplicar no seu dia a dia. Então, na sobrecarga de papel, então terão lá 10 soluções para você que se sente sobrecarregada de N funções que você tem no seu dia a dia, e você terá dessas 10, você pode escolher 3 que você começa a aplicar ainda hoje na sua vida. Olha que bacana! Então, é um caderno riquíssimo que tem informações riquíssimas e ele irá de presente para você. Fora que eu nem vou entrar no preço, porque perto de todo o valor que será entregue nesse curso, o preço está irrisório, de verdade, confia. Então, em algum lugar aqui dessa tela, seja aqui no meio, seja aqui abaixo, aparecerá a oportunidade para você acessar esse curso, e eu espero de todo o meu coração que você venha, que você participe, que você estude essas aulas. Sempre lembre de fazer as suas anotações. Lá dentro da plataforma tem um espaço ao qual você pode tirar as suas dúvidas, eu estarei eu mesma respondendo para você, ou você terá acesso ao meu Instagram, ao meu YouTube, enfim, eu espero muito agregar na sua vida e que você saia diferente de qualquer aula que você assista comigo, porque de fato a minha missão com você é te ajudar a equilibrar as 6 áreas da sua vida e, mais do que isso, a realmente organizar e harmonizar tudo que Deus te deu, tudo que Deus confiou a você
para que você pudesse cuidar para Ele aqui nessa terra. Muito, muito obrigada pelo seu tempo, eu sou muito grata e honro muito, muito a sua vida só pelo fato de você ter assistido essa aula aqui comigo e espero ter você comigo neste curso. Um forte abraço e até breve. Tchau!